Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Hannover e Hamburgo, Bundesliga 2, ainda no começo, poucos jogos, sem muitas informações dos times, mas a gente consegue ver que são dois times aqui com uma incidência bastante forte de over 1,5 FT. Essa odd de 1,19 para a Bundesliga 2 no pré-live ainda tem um pouco de valor, tá? Se você conseguir esperar uns 5, 6, 10 minutos de jogo, você deve pegar essa odd um pouco melhor, obviamente se tiver comportamento. Over 1,5 FT é o que a gente quer buscar aqui nessa partida. Outro jogo que a gente vai falar, Campeonato Português, Farense e Sporting. Sporting vem como líder na classificação geral. De novo, poucos jogos, os campeonatos europeus estão voltando, mas o over 1,5 FT agrada pelo fato do Sporting jogar para cima, tá com um saldo de gols legal e também um lei casa, porque o Sporting ele vem muito bem no Campeonato Português e veio de um histórico também muito bom na temporada passada, tá? Outro jogo que a gente vai falar, Atlético Goianiense e Juventude, lei goleada Atlético Goianiense. Atlético Goianiense é um time que, se a gente for ver aqui no nosso painel interativo, você consegue analisar se o Atlético Goianiense é um time que marca muito no início do jogo e também o Juventude. São dois times bastante under no início do primeiro tempo. Então, dá a possibilidade de você fazer o scalp under 2,5 e também o lei goleada para você fazer trade. Não é para você ficar até o final. Então, são dois times que têm uma média de gols interessante, porém não são times que marcam muito no primeiro tempo. Isso daí você consegue ver aqui no nosso painel. E se você quiser ver mais jogos, tem todos os jogos aqui de todas as ligas que a gente analisa, basta você aqui selecionar, você pode filtrar por método, filtrar da forma que você preferir, tá bom? Vamos para o outro jogo, Palmeiras e Cuiabá. O Palmeiras vem como favorito, aqui com uma odd de 1,47, para Campeonato Brasileiro é muito esmagada, mas o Cuiabá vem muito mal, 19º colocado, jogando como visitante, não é um visitante tão ruim, é o 9º, porém o Palmeiras, depois da eliminação na Libertadores, deve vir com tudo para o Campeonato Brasileiro. Então, o lei Cuiabá pode ser bastante interessante pelo fato do Palmeiras precisar do resultado e precisar mostrar serviço para sua torcida, tá bom? E aí, se você não sabe o que é lei e o que é back, a gente faz em exchange, as duas parceiras do canal, Odd Justa e Betfair Exchange, onde você nunca vai ser limitado. Você vai competir contra outras pessoas e não contra a casa. Então, vence quem tem mais informação. Se você quiser saber mais, tem link aqui no primeiro comentário fixado. Outro jogo que a gente vai abordar, Santos e Amazonas também. Vamos de lei Amazonas. O Santos vem muito bem dentro de casa e vem muito bem na classificação geral, vem com uma média de pontos aqui de 2,20, enquanto o Amazonas vem com uma média de pontos aqui de 0,78, mas vale lembrar aqui que tem um coeficiente de variação aqui que pode ser um pouco complicado, tá? O lei fora também e o lei 2-2 aqui é uma oportunidade, mas a gente precisa lembrar que o Santos tem vacilado um pouco dentro de casa, então eu vou só entrar nesse lei 2-2 se o Santos tiver um domínio completo de partida. E se você não sabe lei 2-2, a gente também tem vídeo aqui explicando. Outro jogo que a gente vai tratar, Almer City e PSV, campeonato holandês. PSV, a máquina de greens aqui, a gente no canal no ano passado, acho que a gente só teve um head com o PSV. O PSV foi um time muito estável, né? Um time bastante over e um time que vencia a maioria dos jogos. Campeonato holandês ainda não tem muitas informações, mas o que a gente quer explorar é lei 2-2, lei casa e também over no MFT. O PSV joga muito para cima, tem um futebol muito ofensivo e no campeonato holandês deve sobrar esse ano também. Vamos para outro jogo, Barcelona e Atlético de Bilbao. Barcelona vem aqui como favorito, uma odd de 1,67. Enquanto o histórico demonstra isso, mas o Barcelona ele tem dificuldade com o Atlético de Bilbao, né? Nos confrontos diretos foram 60% de vitórias do Barcelona, mas todos os jogos sempre difíceis. Então, o lei goleada 7,8 eu acho bastante interessante. São dois times aqui que não tiveram muita incidência de goleada nos últimos 10 jogos. O Barcelona é um time over 2,5 com 70% dos casos, mas o Atlético de Bilbao ele tem dado canseira. E o Barcelona, o mercado naturalmente ele já vai pesar e vai diminuir essa odd. Essa odd de 1,67 para o Barcelona, há uns anos atrás, parecia ser maravilhosa. Mas hoje, como o Barcelona está, dificilmente ele vai encantar. Então isso daqui é para você pegar correção no início, mas lembrando, uma odd de lei goleada abaixo de 10, ela já começa a ter um head muito pesado caso você tome o primeiro gol. Se você tomar 2 gols, com certeza o seu head vai ser muito maior. Mas isso daqui é para você não segurar o jogo inteiro, é para você explorar os momentos, né? Ainda tem poucos jogos do Campeonato Espanhol para a gente explorar e traçar uma análise fielmente baseada em dados, mas a gente está especulando aqui
o favoritismo exacerbado do mercado no Barcelona. Então, lei goleada pode ser uma boa odd aqui para você explorar para poucos minutos de jogo. Porto e Rio Ave também over 1,5 FT, lei Rio Ave e também lei 2-2. O Porto vem muito bem aqui dentro de casa, né? 3 pontos, mas tem poucos jogos no Campeonato Português. A gente vai para outro campeonato português também, Benfica e Estrela Amadora, over 1,5, lei fora e lei 2-2, Benfica também vem muito bem dentro de casa. A gente vai agora para o campeonato da MLS, a gente não sabe como que vai ser o Inter Miami, se vai jogar com o time completo, se não vai jogar com o time completo. Se você sabe, deixa aqui nos comentários. Para quem estava navegando pela internet, viu que o Messi estava de férias, né? Eu não sei ainda se o Messi vai jogar. Mesmo jogando ou não, eu acho interessante esse over 1,5 FT. O Cincinnati é um time que deu muito trabalho no ano passado, né? E como visitante é o primeiro colocado. Já o Inter Miami é primeiro colocado na classificação geral e terceiro jogando em casa. Cincinnati vem com uma média de pontos aqui muito boa jogando fora de casa. E o Inter Miami vem com uma média de pontos aqui não muito boa jogando dentro de casa. O nosso painel indicou um lei Inter Miami, mas eu vou colocar aqui o over 1,5 FT, que é o que eu quero explorar. Na MLS é muito difícil fazer match odds, as equipes são muito fracas defensivamente, então um contra-ataque pode mudar tudo e já dá um head bastante significativo na sua posição. DC United de Dallas também over 1,5, dois times com bastante incidência, dois times com média de gols boa, coeficiente de variação baixo. Outro jogo da MLS, New York City e Chicago Fire, também dois times com média de gols boa, dois times com coeficiente de variação baixo, dois times com incidência relevante para over 1,5 FT nos últimos 10 jogos. Essa odd para MLS é uma odd interessante, tá? Para pré-live, se você quiser seguir só essa odd aqui acima de 1,20, tem uma tendência de ser boa, mas a odd histórica não está demonstrando isso daí, né? A odd histórica é dos últimos 10 jogos para a gente ter uma noção se o mercado está pendente muito ao over ou ao under, né? O mercado está mais confiante no over do que a média histórica dos últimos 10 jogos. Mas a gente pegar a média do campeonato, né, faz bastante sentido. São dois times com bastante média de gols e coeficiente de variação baixo. Outro jogo que a gente vai falar, Premier League, Tottenham e Everton, mesma lógica do Barcelona. O Tottenham é um time que todo mundo sabe que não ganha nada, mas o mercado ainda tem um leve favoritismo de colocar uma odd esmagada, de achar que vai encantar todo o jogo. O Everton não é um time muito over, né? Você pega nos últimos 10 jogos. O Tottenham não é um time que vem encantando. Na primeira partida amassou o Leicester no primeiro tempo e depois tomou empate, aí se perdeu. Então, o lei goleada 4.9 é uma odd muito esmagada, muito esmagada. O Tottenham tem que começar já amassando esse jogo inteiro. Se tomar um gol, você vai tomar um head aí de 10, 15 até 20%, tá? Mas se você não tomar nenhum gol nos primeiros 10, 15 minutos, fica tranquilo que isso daí dá para você sacar em 10, 15 minutos aí com um lucro bastante significativo. Outro jogo que a gente vai falar, Manchester City e Ipswich Town. Time que subiu de divisão, a odd do Manchester City vem aqui esmagadíssima, 1.09, não vem condizente com os últimos 10 jogos, né? Mas o Manchester City, ele vem ainda se recuperando, né? Se preparando para essa nova temporada, e o Guardiola, de novo, quer acabar com a graça do campeonato inglês, deve vencer esses jogos teoricamente fáceis, é uma odd muito alta para você fazer lei. O certo seria fazer back, mas a gente é mais conservador aqui. A gente não quer ficar fazendo no pré-live, deixando o jogo inteiro correr, mas é uma oportunidade que a gente tem aqui. 36 para quem acha que é pouco, ok, fica de fora. E eu acho que é uma odd que dá para você trabalhar, talvez fazer um draquito, alguma coisa assim, se o Manchester City der comportamento. Se não der comportamento, ok. O over 1,5 FT 1.10, isso daí depende muito de como o Ipswich vai jogar. Né? Se o Ipswich vai jogar fechadinho e por contra-ataque, cara, vai ser difícil. Se o Manchester City não conseguir infiltrar as bolas dentro da área, né, ficar com um chuveirinho, alguma coisa assim, que não é a característica do Manchester City, essa odd aqui vai subir drasticamente. Agora, se o De Bruyne resolver jogar, se o Haaland resolver jogar, que ele gosta de jogo assim, com um time um pouco da segunda, terceira, quarta prateleira, aí esse over 1,5 aqui vai bater e também o over 2,5 vai ser bem tranquilo. Outro jogo que a gente vai falar, Aston Villa e Arsenal. Arsenal também a mesma lógica. Campeonatos europeus é bom que você consegue entender
como o mercado pesa. O Aston Villa, na temporada anterior, não foi um time ruim. Aston Villa deu trabalho para muito time grande. E o Arsenal, ele, de novo, né, foi muito bem, aí depois esquentou a liderança para o Manchester City pegar, né? Segundo campeonato consecutivo que isso acontece. E a goleada do Arsenal, fora de casa, a 9,8, eu acho muito esticada essa odd aqui. Eu acho que ela deveria, muito esmagada, né? Ela deveria ser um pouco maior. Por mais que o Arsenal seja um time favorito, seja um time melhor, mais bem treinado, que tenha uma longevidade, né, que tenha um projeto, entre aspas, né, para os próximos anos e tudo mais, mas o Aston Villa não é um time bobo, não é um time ruim. Eu acho que o lei goleada Arsenal pode ser muito interessante se no primeiro tempo o Arsenal não conseguir dominar a partida. Essa odd vai corrigir drasticamente, tá? Outro jogo que a gente vai falar, Fortaleza e Corinthians, eu vou de lei Corinthians e também under 2,5 FT. São dois times aqui que fazem bastante gols aqui no início da partida, mas pelo nervosismo do Corinthians, jogar fora de casa, precisar pontuar e o Fortaleza não jogar com tanta obrigação, porque se classificou agora no meio da semana, eu acho que não deve vir para cima igual um louco e pode ser bastante interessante esse under 2,5 FT. A odd já está esmagada já, mas para Campeonato Brasileiro parece ser bastante interessante. Outro jogo que a gente vai falar, São Paulo e Vitória, também mesma lógica, você tem que entender o contexto, né? Não é só ver o número e também não é só ver o contexto, você tem que juntar os dois. São Paulo acabou de se classificar na Libertadores, dificilmente vai com o time completo. Essa odd de goleada a gente pegou na quinta-feira à noite, né? Ontem à noite. Então essa odd já deve estar um pouco mais para cima. São Paulo não é um time que goleia muito. O Vitória não é um time que goleia e toma muitas goleadas. São dois times aqui com média de gols aqui abaixo de 3. São Paulo abaixo de 2,5 e o Vitória abaixo de 2,6. Coeficiente de variação relativamente baixo. São Paulo não tem muita obrigação de dar show nessa partida, então eu acho que o lei goleada pode ser interessante, lei 2-2, que o Vitória precisa pontuar, né, jogando fora de casa, e lei Vitória, que mesmo São Paulo jogando com um time misto ou com um time reserva, tem um time melhor do que o Vitória e dá pra gente explorar isso daqui. Outro jogo que a gente vai falar, e o último, Internacional e Cruzeiro, também lei goleada, Internacional um time extremamente under, e também under 2,5 FT, né? O Inter dificilmente faz e leva nos primeiros 15 minutos, o Cruzeiro tem uma tendência de fazer mais do que levar nos primeiros 15 minutos, mas também vale lembrar, o Cruzeiro se classificou agora no meio da semana ganhando do Boca nos pênaltis e não tem muita obrigação de vir voando para esse jogo, então você imagina que os times vão poupar um pouco os primeiros minutos. O Inter tem essa obrigação e o Inter não tem jogado muito bem dentro de casa, nem fora de casa, não está muito bem, não marca nos primeiros 15 minutos, tá? Se você gostou, deixa um like, se você não gostou, deixa um dislike. Se você quer acessar esses painéis aqui, todos os benefícios a gente tem aqui no link na descrição e no primeiro comentário fixado. Forte abraço, até a próxima.